As mulheres são força em movimento, capazes de romper barreiras que pareciam impossíveis, de desafiar expectativas e ocupar espaços que por séculos nos foram negados. Com determinação, confiança e conhecimento, elas abrem caminhos. E a cada passo dado, elas carregam a memória daquelas que vieram antes e a esperança das que ainda virão. Toda pessoa tem uma história e toda história merece ser contada. E assim é o Retratos Femininos, nosso encontro de sábado, que sempre busca rosto de mulheres que, refletidos, nos servem de inspiração. E eu vou te contar, existem tantas pessoas incríveis nesse mundo. Hoje o nosso bate-papo é com uma moça que saiu da periferia e se tornou uma das pessoas mais influentes do Brasil por impactar vidas. Ela é amor, superação, ela é força, dedicação, ela é extraordinária. Você vai entender o porquê. Cleide Evelyn, que delícia te encontrar aqui. Prazer é todo Prazer. meu. Que lugar lindo que a gente tá. Que bom te trazer para esse pedacinho de Santo André. Como chama aqui? Parque Central de Santo André. Parque Central. O que você gosta de fazer aqui? Eu gosto de trazer Elizabeth para passear, gosto de caminhar também de manhã, é um espaço bem gostoso. Então é aqui que a gente escolheu pra gente bater o nosso papo de hoje. E eu acho que você de casa vai entender o porquê eu disse que ela é extraordinária, porque na minha opinião ela é de uma das mulheres que tem umas histórias mais incríveis que eu já vi na minha vida. Que bom. Obrigada. Vamos sentar ali, ó, tem um lugar especial pra gente. Chega mais. Evelyn, eu acho muito bonito quando você conta a sua história e eu vou te falar que eu sou uma das grandes propagadoras dela porque eu mando o seu link para quase todas as pessoas que eu conheço. E o que eu acho mais forte nela é que a morte te fez viver. E eu queria que você contasse um pouco pra gente da sua história e como que isso aconteceu. Te conto. Eu tive o privilégio, né, de nascer do sacrifício de alguém, né? Por mais estranho que pareça dizer isso. A minha mãe, ela tinha um grande sonho, que era ter uma menina, né? Meu irmão já tinha nascido, mas ela sonhava com a menina dela. E aí ela fica grávida da menina e tal. E quando chega o dia dessa menina chegar, ela precisa escolher se vive ela ou se vive seu maior sonho, e ela decide que o seu sonho viveria. E aí, com uma complicação médica, enfim, ela infelizmente precisa partir no mesmo momento em que eu chego. E ela só tem tempo de escolher o meu nome, Evelyn, que significa aquela que ama e anuncia a vida. E eu só fui descobrir isso muito tempo depois. E aí eu ganho o nome da minha mãe de presente, né? Ela se chamava Cleide, então eu me torno Cleide Evelyn. E, enfim, eu vivi esses últimos 30 anos, né? Esses últimos 31 anos, tentando fazer da minha vida algo que valesse a pena, entendendo como tudo começou. Quando aconteceu, né, o seu nascimento, você ficou um tempo no hospital, porque você fala que você é um milagre. Sim. Você nasceu morta, que história é essa? Nasci morta. Eu estava sentadinha, não virei, então tive que nascer pelas pernas, né? Então foi um dos motivos de complicação também. E aí eu fiquei com a cabeça presa, o cordão enrolado no pescoço, e levou muito tempo até que eles conseguissem me tirar. E quando eu saí, tá escrito, né, que eu nasci sem sinal de vida aparente. E aí, 24 minutos depois, eles fazem a manobra de sucção e eu volto a respirar. E aí, a minha madrinha, né, ela chega nessa história e aí ela luta por mim com todas as forças dela e fala, não, vai ficar tudo bem. E aí falaram, leva pelo menos um padre lá, vamos batizar essa menina, vamos fazer alguma coisa. E aí, eu fui batizada ali dentro da incubadorazinha, ainda seco, porque não podia molhar, de tão frágilzinho que eu era. E aí no outro dia, quando os médicos chegaram lá para me encontrar morta, eu estava viva, puxando todos os fios e mostrando que eu não ia embora tão facilmente assim. E aí minha mãe, infelizmente, ela foi sepultada no dia seguinte e eu ainda fiquei 3 meses internada. E aí eu passei 8 dias em balão de oxigênio, 2 meses na UTI, 1 mês em coma. E aí depois de 3 meses internada, os médicos falaram, pai, ela infelizmente só vai te ouvir. É o único sentido que ela vai ter. Ela não vai falar, ela não vai andar, ela não vai enxergar.
ela só vai te ouvir crescer e só. E aí meu pai falou, então não é isso que eu quero, então pode deixar ela aí. E aí ele deixou. E aí, como é que foi a sua ida para casa? Sim. Meu pai, eu acho que ele já estava pronto para me deixar ir, sabe? Então ele não soube replanejar, né? Então me levar para casa deixou de ser uma opção. E ele ainda buscava culpados, né? Por aquela grande perda que ele tinha sofrido. E ele acabou me culpando. Infelizmente ele me culpou. Então eu ouvi do meu pai, né, que se eu não tivesse nascido, o amor da vida dele não teria morrido. Então eu era só uma criança chegando e a culpa não foi minha. Nenhuma. Mas ele escolheu me deixar para adoção. E aí quando ele chega em casa, ele encontra com a cunhada dele, que é a esposa do irmão dele, a minha mãe Helena. E a Helena pergunta para ele, uai, mas e a menina? E ele falou que ia me deixar no hospital. E aí ela pega na mão dele e fala assim, Adilson, você tem noção que ela nunca vai saber? Ela não vai saber que para que ela nascesse, alguém morreu. Ela não vai saber que para que ela sobrevivesse, ela precisou lutar tanto. Ela não vai saber que ela venceu a morte para viver. Ela não vai saber. E aí ela deixou esse mar de dúvidas na cabeça do meu pai e eles então negociaram assim, então você pode fazer isso? E ela sem condição nenhuma, com outros 3 filhos, ela me adotou para que eu soubesse. E aí minha madrinha também, né, que ela me levou para casa primeiro, ajudou com as medicações e tudo mais. Depois eu fui para casa da minha mãe Helena, onde eu fiquei, enfim, ela me criou, né, ela foi minha mãe. E aí era uma rede de apoio, né, tinha minha madrinha, tinha minha tia Nilza, muitas mulheres fortes assim, me dando o colo que a vida por um momento julgou que eu não teria, mas eu tive. E como foi o seu relacionamento com seu pai? Tumultuado, turbulento. Ele levou muito tempo para entender que a culpa não foi minha. Exatos 13 anos para entender. E por muitos anos ele me culpou. Até que com 13 anos, foi no último aniversário, né, no meu último aniversário que nós passamos juntos, ele me chamou para conversar e ele me deu parabéns. Eu fiquei, uai, parabéns? E aí ele me deu parabéns. E ele me pede qualquer coisa. E ele revirou o bolso, assim, tinha uma balinha de coração. E ele me deu essa balinha de coração, era tudo que ele tinha no bolso. E ele falou, o que eu tenho pra te dar é só isso daqui. Mas me pede qualquer coisa. E eu falei, eu só queria que os meus irmãos tivessem um pai. Na verdade, eu queria dizer que eu queria ter ele como pai. Mas eu não soube dizer. E ele falou que ia parar. Porque ele acabou diluindo o luto em álcool. E ele se tornou extremamente dependente. E ele não soube o que fazer com a dor, na verdade. E aí ele passou uma semana limpo. Ele não bebeu, ele foi me buscar no treino, eu jogava futsal. E aí a gente brincou na rua, ele falou que bolo de cenoura era o favorito dele. E era o meu também, a gente descobriu isso. E a gente tomava fantinha laranja, assim, sabe? Refrigerantezinho de laranja sentado na calçada. E eu vivi meu pai por uma semana. E eu falei, cara, que cara incrível, eu não conhecia essa versão do meu pai. E aí uma semana depois ele teve uma recaída. Era um sábado, bonito como hoje. E aí, passou uma semana, ele teve uma recaída. E no domingo de manhã ele me chamou. E ele tinha bebido naquela noite tudo que ele não bebeu em uma semana. E ele me chamou, ele me pediu colo. E eu falei... E eu sentei na cama dele, ele colocou a cabeça no meu colo e ele falou, me perdoa. E ele estava com o semblante carregado e ele começou a falar, me perdoa por não ter sido seu pai. Me perdoa por ter caído na frente dos seus amigos porque eu estava bêbado. Me perdoa por não ter cuidado de você e ainda ter feito você cuidar de mim. E ele começou a pedir perdão por coisas que nem eu lembrava. E aí o semblante dele foi ficando mais leve. E aí ele falou, acho que agora eu consigo dizer. Eu perguntei o que, ele falou, eu te amo. E aí? Silêncio. Eu não sabia o que responder. E eu só falei, obrigado. E aí ele falou, eu entendo o seu silêncio, porque eu passei 13 anos calado. E naquele dia, ele deitou no meu colo, passou uns 40 minutinhos assim,
ele ficou em silêncio. Ele começou a cantar uma música, assim, balbuciar uma música, eu não me lembro qual que era. Mas ele ficou quieto. Os lábios dele ficaram meio roxos, estava um dia friozinho. E eu falei, dormiu. E eu levantei, tinha um compromisso na igreja, eu cobri ele. Fui pra igreja e quando eu voltei eu recebi a notícia de que ele tinha sido encontrado muito mal, foi pro hospital e não resistiu. E eu me perguntei por muito tempo o que eu poderia ter feito, né? Mas eu entendo que não estava nas minhas mãos, né? E que bom que a gente teve tempo. Que bom que a gente teve tempo de se perdoar, que bom que a gente teve tempo de viver esse tempo de pai e filha mesmo, sabe? E você chegou a saber um pouco mais da sua mãe também. Sim. E como foi encontrar na sua mãe o que você é hoje? Muito parecido, né? Foi muito legal saber que a gente tinha semelhanças além do nome, né? A Cleides, assim. E eu tava escrevendo um livro, Quando o Simples se torna extraordinário. E eu não queria começar essa história lá no dia 3 de março com ela indo embora. Porque tinha essa lacuna de um monte de perguntas que eu tinha de quem foi essa mulher, que eu não sabia. E aí eu encontrei a família da minha mãe de novo e falei, me conta essa parte da história que eu não tenho. Que eu perdi, né? Que eu perdi. E aí eles me disseram que ela adorava pudim. Me disseram que ela era apaixonada por Alagoas. E eu conheci esse outro lado da minha mãe, né? Além da mulher que morreu por mim, mas quem foi ela? E conhecer essa humanidade da minha mãe foi fantástico, assim. E aí, conversando com o primo dela, que mora em Alagoas, ele falou assim, cara, sua mãe tinha 2 grandes sonhos na vida, e ela contava pra mim. Que um grande sonho dela era ter uma menina. E o outro grande sonho dela era ter uma ONG para ajudar as pessoas que ela já ajudava. E sem saber, eu acabei me tornando a menina da minha mãe, que fundou uma ONG. E é um privilégio saber que eu pude concretizar o sonho que ela não teve tempo de concluir, sabe? E mais que você conclui com sucesso todos os dias. Ainda tem muita história. E ela tem inúmeros dons, além desse amor de ressignificador, dessa fortaleza toda, dessa dedicação. Ela tem um instituto que, junto com muitas pessoas, ela faz um todo e a gente vai contar um pouquinho sobre isso. Ela é ótima na música, também vai contar um pouquinho dessa história pra gente. E a gente vai ter que fazer uma visita especial. Topa? Agora. Então você fique de olho, porque ainda tem bastante bate-papo no Retratos de hoje. Quando nos tornamos protagonistas da nossa própria história, algo poderoso acontece. Nós deixamos de apenas existir e começamos a transformar. Você está assistindo Retratos Femininos. Muitas mulheres fortes, assim, me dando o colo que a vida, por um momento, julgou que eu não teria, mas eu tive. Voltamos com o nosso Retratos Femininos, que hoje conta a história da Evelyn, que saiu exatamente daqui e se tornou uma das pessoas mais influentes do nosso país. Como é que é isso? A moça que saiu da periferia e saiu na Forbes. Chegou a Forbes, é isso. É daqui, gente. Eu gosto muito de dizer que estar nesses lugares é muito bom porque eu consigo atrair olhares de pessoas que nunca pensaram em olhar pra cá e conseguir ver que aqui, no Escadão, no Ferrazópolis, cara, tem tanta potência que o mundo ainda não conhece. Eu fui só, talvez, a primeira, né, a sair daqui, mas eu não sou a única. E tem muita gente aqui pra provar isso, né? Gente muito boa. Ser a primeira é um grande incentivo? Eu gosto muito de Conceição Evaristo. E ela tem uma frase que diz que melhor que chegar primeiro é abrir o caminho. Então, eu gosto muito de acreditar nisso. De que o fato de você ter aberto portas é só um grande sinal de que os que vão vir depois vão encontrar caminhos e vão poder abrir muitas outras portas também. Então, eu não consigo nem explicar qual é a sensação de ter conseguido. E como você chegou até a Forbes? Como eu cheguei? Na verdade, aqui, né, onde a gente fazia muitas coisas, brincava e tal, a escola ficava aqui muito perto, então a gente sempre foi muito rede de apoio, assim, né? A minha mãe me fazia olhar da janela e tudo que eu via era isso, assim, ó, eram as casas, os prédios ali mais longe,
E eu pensava, o que tem depois dos prédios? E eu não sabia o que tinha. E minha mãe falava que ela também não sabia, então para que eu soubesse, eu precisaria ir até lá. Então a educação foi a chave para isso, né? Então eu estudei muito, eu me dediquei muito e fui a primeira pessoa da minha família a terminar uma graduação e fiz 2 pós depois. A minha primeira faculdade é música, depois eu fiz marketing, gestão de projetos, marketing estratégico. E aí eu fui para essa área da estratégia mesmo, desenvolvendo projetos, que é onde nasce o Instituto Juntos, é onde vem toda a questão do impacto social e é onde vem a Forbes depois. E como você teve essa ideia de fazer algo pelas pessoas, de impactar as pessoas à sua volta, fora do nosso país? Como é que foi isso? Eu tive bons exemplos em casa, então minha mãe, minha madrinha, minha mãe que me gerou, né, sempre foram exemplos assim para isso, mas tudo começou, por incrível que pareça, com um acidente. Então eu trabalhava com música, com teatro musical na época, e eu sofri um acidente ali desmontando o cenário e eu prensei a mão. E eu precisei fazer cirurgia, precisei reconstruir a mão, fiquei muito tempo assim com a mão, sem sentir a mão mesmo, 1 ano e meio sem sentir, 5 anos sem conseguir tocar, até que eu consegui voltar depois. E quando eu precisei sair, eu fiz 1 ano e meio de tratamento em São Paulo e eu precisei me mudar para Brasília, para um hospital de referência lá, sem conhecer ninguém, sem ter recurso nenhum. E chegando lá eu falei, não quero viver só de hospital. E eu já trabalhava na educação aqui em São Paulo, nas escolas públicas e em uma escola privada também. Então eu dava aula de música no contraturno, já impactando crianças em vulnerabilidade social. E aí com isso eu pensei, ok, posso fazer isso em Brasília também. E aí comecei a visitar as escolas públicas mais carentes ali das cidades satélites em Brasília. E com isso eu gerenciei um projeto chamado Música de Bolso, que era música de forma itinerária mesmo dentro das escolas. A gente conseguiu doação de pianos para dentro das escolas, a gente conseguiu muita coisa boa, assim. E aí depois eu fui para o Maranhão, depois eu fui para o Paraná, Rondônia, Bolívia, África. E aí nasce o Instituto Juntos. E aí eu vi que na verdade não era só sobre a recuperação da minha mão, né? Eu tinha muita coisa e muita gente para ajudar a recuperar também. Como foi estar na África e oferecer para as pessoas de lá o que aqui a gente não tem noção que a gente desperdiça, que é a água? Na Juntos a gente tem uma regra de que é proibido levar problema. Então se a gente chega na África, a gente não vai falar para eles, vocês não têm água, isso é um problema, porque eles não têm, então eles não têm consciência do problema. Então a gente acha muito injusto tirar as pessoas desse lugar de inocência se a gente não tem a capacidade de entregar o recurso que elas precisam depois de tomar essa consciência do problema. Então a gente resolve primeiro, da água primeiro, da comida primeiro, e depois que elas provam, elas vêm, ok, acho que eu tinha um problema, mas agora ele não importa mais porque eu já tenho a solução. Então chegar em África, conseguir levar recurso, conseguir fazer... Na verdade, o mais difícil foi fazer com que as pessoas se apaixonassem por África, tanto quanto eu já estava apaixonada, sabe? Ao ponto de investir na gente com R$1 que fosse, sabe? Ao ponto de topar caminhar junto, ao ponto de compartilhar essa missão. Acho que ter pessoas foi extremamente importante para a realização do projeto. No final, a gente fez um acordo diplomático, né, com o Burkina Faso e sem saber eu acabei me tornando a brasileira mais jovem a assinar um acordo diplomático com um país africano. Então, todas as coisas só foram colaborando para que desse certo. E aí você voltou para o Brasil e fez um instituto. Exato. O que o instituto faz? Hoje a gente trabalha com 2 projetos e 3 programas. Basicamente, se eu fosse resumir em linhas gerais, assim, a Juntos desenvolve projetos de transformação social Brasil-África. Especificamente, a gente tem o Água para Todos, que atende só a África, que faz leve escavação de poços, atendimento na área da saúde, educação e capacitação técnica, em agronomia especificamente. Então a gente trabalha com água potável e segurança alimentar. No Brasil, a gente tem o Ruas, que é, inclusive, a primeira comunidade que a gente atendeu quando eu voltei do Brasil foi essa aqui, foi Ferrazópolis. E aí a gente atendeu 200 famílias aqui já no retorno. E aí, com o Ruas, a gente sobe o morro, com dentista, nutricionista, enfermeiro, equipe para workshops, da capacitação, com certificação na hora. Então a gente faz muita coisa, assim, atividades esportivas, recreação para as crianças. Então o pai tá cortando o cabelo, a criança tá passando no dentista, a mãe tá passando com o gineco, sabe? Tudo ao mesmo tempo, em 10 horas de operação sem parar. E aí a gente tem parceria com organizações parceiras na área de educação. Então a gente pega esses jovens, consegue levá-los para cursos de capacitação técnica com bolsas de 100%.
Se eles estão na idade de ser jovem aprendiz, a gente já direciona eles para serem jovens aprendizes e aí eles já conseguem ter capacitação, trabalho e renda. Vocês já atenderam mais de 7 mil pessoas. Quando que o simples se torna extraordinário? Todo dia. Todo dia. Quando a gente chega em África e ensina uma criança a escovar o dente, pra gente é tão simples, mas pra ele é extraordinário. Quando a gente sobe um morro e vê uma pessoa que está esperando há tanto tempo por uma consulta e a gente fala assim, tá, vamos fazer uma bateria agora? Passa com o clínico, passa com, sabe? E dá essa possibilidade para as pessoas, é extraordinário. Quando, sei lá, eu consigo chegar numa realidade tão dura e consigo, sei lá, ver um sorriso no rosto de alguém, é um sorriso simples, mas ele tem efeitos extraordinários. Então acho que no fim das contas, o extraordinário ele sempre está escondido na simplicidade, não tem muito onde procurar. Incrível. Nós estamos pertinho da casa da mãe. Sim. Vamos lá? Agora. Estamos chegando. Sim, conhecer a Dona Maria agora, famosa Dona Maria Helena. Dona Maria Helena. Olha ela lá. Oi! Essa é Dona Helena e essa é a Abi, mãe. Tudo bem? Tudo bem. Prazer. Obrigada. Tá cheirosa. Que linda! Obrigada. Mas eu tô com minha mão tá gelada, Tá tá vendo? gelada. Eu sinto muito frio. É? É. Eu tô quentinha agora, ó. Tá bem. Tava andando no sol. É, então. Eu tava dentro de casa, eu sinto muito frio. Eu tenho arritmia cardíaca, minha filha. E aí fica. Mas tá quentinha agora, né? Agora tá Vem quentinho. aqui pertinho da gente, vem aqui no meinho. É. Conta pra mim quem que é Hã? ela pra você. Ela é especial pra mim. É especial? Por É. quê? Porque sim. Ela aprontava muito quando ela era criança? Não, Não? não aprontava não. O que ela representa pra você? Resgate. Minha mãe me resgatou. Acho que é só por isso que eu posso resgatar outras pessoas, porque eu fui resgatado primeiro, senão não daria. O que você falaria para as pessoas que moram aqui, para as meninas que estão em busca de estudar, de querer fazer a diferença no mundo? Porque todo mundo tem uma história. E a nossa história, quando ela é partilhada como a sua, faz diferença na vida das pessoas. O que você falaria para essas mulheres, para essas pequenas, grandes mulheres? Uma boa história põe tudo no seu devido lugar. A começar da gente. Eu acho que quando a gente consegue ter a dimensão e a certeza de quem nós somos, do impacto que a nossa história pode causar em nós e no outro, eu acho que o reflexo disso é extraordinário, sabe? Todos nós somos resposta para a vida de alguém. E a gente precisa viver a nossa vida buscando onde estão as perguntas, porque senão a gente vai ser uma resposta vazia no lugar errado. Então, sejam as respostas que o outro espera e respondam a si mesmo também. Isso faz muita diferença. A minha pergunta final é: quem é a Evelyn? Qual é o seu retrato que você mais gosta? Por mais que, sei lá, seja uma Evelyn que conta a sua história, que tá numa Forbes, por exemplo, a melhor versão da Evelyn que eu gosto é a Evelyn, filha da Dona Maria. E a Evelyn que escreve livros, é a Evelyn que adora o macarrão da tia Nilza, é a Evelyn que ainda ama o pastel da Nilde. É a Evelyn simples. Eu acho que essa é a minha melhor versão. Hoje a gente fez algumas. Afinal de contas, nós estamos num retrato feminino e a gente registrou alguns momentos nossos de hoje, que são alguns retratos seus, para você ver como você se sente. Porque essa é a sua essência. É o natural, sem a gente posar. É alguns momentos que a gente viveu hoje, para que você guarde no seu coração. Obrigada, gente. Espero que eu não você... esperava. Espero que você goste para guardar esse dia em especial, porque eu tenho certeza que as pessoas que estão em casa também, com certeza, se inspiraram muito na sua história. E aí eu faço um convite para você em casa, para que você também conte a sua história para outras pessoas. Que lindo o que você fez por ela, viu? Então, foi, minha filha. Foi uma luta, mas a luta, graças a Deus, né? Deu certo. Deu certo. Então vamos dar um abraço entre mulheres bem fortes aqui, ó. Vamos. Espero que você tenha gostado. A gente volta no gostei. próximo sábado. Tá bom. Você gostou? Gostei.
Escolhas criam realidades e decidir como contamos a nossa história pode gerar novas oportunidades e liberar energia para viver melhor o presente e o futuro. O real poder da transformação está nas ações. Quando fazemos tudo com o coração e sabedoria, podemos gerar frutos profundos e duradouros.